Espírito Santo. Você conferiu Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Realização Sistema Canção Nova de Comunicação. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América investiu em estrutura para evangelizar ainda mais, marcando um novo tempo em nossa trajetória. Aumentamos o parque de transmissão, mudamos toda a instalação nos estúdios, trabalhamos em novos conteúdos para que a nossa missão seja ainda mais eficaz. O maior investimento que a pessoa pode fazer nessa vida é na evangelização. Obrigado a você que faz esta rádio com a gente. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. É bobo quem anda atrás das alegrias do mundo, porque são sempre passageiras e trazem dores. Enquanto a única alegria verdadeira é a que nos é dada pela fé. Você sabe aonde adquirir produtos Canção Nova? É muito fácil. Existem várias lojas Canção Nova espalhadas por todo o Brasil. Para encontrar a loja mais próxima de você, acesse blog.cançãonova.com/produtos/lojas Canção Nova. Anote o endereço, telefone e entre em contato com a loja mais próxima de você. Conheça as nossas lojas e aproveite para presentear toda a sua família. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Olá, eu sou a doutora Gisela Savioli e espero você de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para falar sobre a sua saúde. Aqui, na Rádio América, agora de segunda a sexta ao meio-dia. Mais saúde. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. Então nós consagramos a Nossa Senhora, todo esse santuário, todos os funcionários, todos os colaboradores, sabendo que desde 2008, quando nós começamos, uma medalhinha de Nossa Senhora em cada fundação dessa obra. É uma conquista, é ela quem faz. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. O programa Mais Saúde hoje vai tratar de um tema muito interessante. Eu, inclusive, já mandei pelo Twitter para os meus seguidores, avisando que nós hoje estaremos comentando sobre marketing nutricional. Sabe aquelas estratégias de marketing para fazer as pessoas, assim, adquirirem determinados produtos? Pois é, não é à toa que você vai no supermercado e se sente atraído por um determinado produto. Existe todo um trabalho aí por trás e eu convidei uma pessoa que entende muito desse assunto. Aliás, até foi sugestão dele essa pauta e eu achei muito pertinente e acatei, falei vamos sim. Então nós vamos começar hoje alguns programas, porque o assunto é extenso, nós vamos começar alguns programas falando disso, vocês vão adorar e pelo menos agora vocês vão saber e vão ter o livre-arbítrio de fato para escolher ou não um determinado produto, não vão se sentir assim com aquele impulso na compra, que depois que você comprou, diz, mas por que será que eu comprei esse produto? Pois é, existe isso. O tema de hoje do nosso programa é esse, marketing nutricional, e o meu convidado é o Gustavo Negrini, que é o diretor da agência E3 Marketing e Comunicação, especializado em marketing nutricional, e diretor daqueles eventos bárbaros que ocorreu o terceiro Gluten Free aqui em São Paulo e o primeiro Zero Lactose, né? Então, também idealizador desses eventos. Gustavo, boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade de estar ao vivo aqui
nos estúdios da Rádio América, mas para todo o Brasil, com a Rede Canção Nova. Boa tarde, Gisela. Eu que agradeço novamente o convite. É um prazer enorme estar aqui. Pois é, você sabe que nós estamos, então, nesse primeiro momento, nós estamos falando com a rede, então o Brasil inteiro até 12:30 estará conosco, e o pessoal da rede que começar a achar o programa muito interessante, está ouvindo na rádio, você pode ir pro seu computador, tá? Aí você vai lá e digita blog.cançãonova.com/América, e depois do meio-dia, 1h, você continua conosco através da internet, porque a partir de 12:30 a gente fica só local em São Paulo com a Rádio América. Mas nós, já quero dar o bom dia, né? Boa tarde, né? Eu digo bom dia porque a gente não almoçou, né? Boa tarde para quem já almoçou. Mas o nosso boa tarde que vai lá de Cachoeira Paulista, Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal, Itabuna, Vacaria lá no sul, Curitiba, Nova Esperança, Palmas, Cuiabá, Brasília, Campo Grande e a nossa Rádio Bom Sucesso, que sempre retransmite os nossos programas. Brasil! Mais saúde. Gustavo, você se interessou pelo marketing nutricional e você, inclusive, realiza algumas palestras, né, para nutricionistas lá do Centro Universitário São Camilo, para justamente alertar alguns pontos. Vamos alertar a nossa população também? Vamos sim. Eu me interesso muito, a agência nasceu de um sonho de trabalhar com algo que a gente acredita que seja bom para as pessoas. E eu já venho de marketing de academia, que tem uma relação muito próxima com a prática de atividade física e a nutrição. E já foi um primeiro entrave que eu encontrei dentro das academias, que a nutrição ela não é valorizada como ela deveria ser. Perfeitamente. E o que isso tem a ver, indo um pouquinho lá para trás, né, o que isso tem a ver com marketing, né? Você falar o que nutrição e atividade física dentro de uma academia, qual que é a relação disso tudo? Acontece que o negócio de uma academia, hoje, ela é levar qualidade de vida para as pessoas. E cada pessoa que procura uma academia, ela tem um objetivo, seja de ganho de massa, perda de peso, manutenção da saúde, ou ela pode ter uma doença crônica não transmissível, como a diabetes, que o próprio médico indicou, que você sabe muito bem que é essencial que se pratique uma atividade física. E hoje, quando a pessoa procura uma academia, a parte nutricional ela é muito fraca ainda, né? E eu comecei a perceber isso tudo, porque um dos objetivos da academia, falando de negócios, porque uma coisa muito importante do marketing, se você falar de marketing, muita gente fala assim, é uma criação, é um outdoor. Marketing é mercado, é um estudo do mercado. A própria tradução da palavra traz isso. Então, qual que é o negócio de uma academia? O negócio dela é captar alunos, mas reter esses alunos também. Porque é muito importante que você venha para uma academia, mas que você continue numa academia. Então a taxa de retenção das academias acabam sendo baixas muitas vezes, e aí isso traz um pensamento para nós do marketing. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma curiosidade. Qual é o tempo de fidelidade desse aluno? Porque aí também está me ajudando, como nutricionista, a entender aquela pessoa que fala, eu vou começar a academia. Quanto tempo ela fica? Olha, a gente tem um dado muito gritante, que hoje numa academia você chega a ter um turnover de 50% ao ano. Ou seja, se você tem 1.000 alunos, você perde 500 no ano. Agora, tem um número assim, olha, todo mundo que começa com aquele gás, porque eu vou fazer, só faz 2 meses, ou só faz 3 meses, ou só faz 6 meses, como é que é? Os primeiros 3, 4 meses, eles são decisivos nessa permanência. Entendi. Né? Isso hoje vem mudando, a filosofia das academias, elas estão olhando mais para isso, porque eu não sei se você já parou para pensar, mas se uma academia ela parar de perder aluno, chega uma hora que ela vai lotar. E aí? Não precisa, vai ter que abrir uma do lado. Então, uma das coisas que a gente leva para dentro de uma academia é a retenção. Perfeito. Fidelidade, né? Exatamente. Tem um ponto positivo, como termo de negócio, é muito mais barato você reter um aluno lá. Na vida da pessoa vai ser muito melhor, né? Porque ela não vai deixar de praticar atividade física, que é uma coisa que
não é aquela história, eu vou fazer um mês e depois eu volto daqui a um ano. Não, atividade física é uma coisa constante na vida de uma pessoa. Exato, a gente coloca como a Organização Mundial da Saúde agora preconiza a atividade física diariamente como um hábito de higiene. Então, tomamos banho todo dia, tem que fazer atividade física todo dia. Todos os dias. E aí, olhando para esse universo de retenção, o que eu percebi? Que uma característica muito forte das pessoas, às vezes só a prática de atividade física não dá uma resposta na vida delas. Isso é uma coisa, eu acho que quase que 100%. Se você tem que ter atividade física mais nutrição. Com certeza. Mas o que isso tem a ver com o marketing? O marketing, ele trabalha números, né? Então, se eu não estou retendo aluno, o que está acontecendo? Uhum. E aí a gente vai ver as deficiências. E foi quando eu comecei a, num bom sentido, discutir com a diretoria da rede de academias que eu era gerente de marketing, o papel do nutricionista mais ativo. Por quê? Qual que é a característica hoje do nutricionista dentro de uma academia? Você subloca uma sala onde ele tem praticamente ele é um autônomo e tem uma atuação individual e que não tem uma relação direta com os outros profissionais da academia. O que, para mim, não pode acontecer. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Que converse todo mundo. O diretor técnico da musculação conversa com o nutricionista e todo Perfeito. mundo que é a área da saúde. Então, hoje, acho que 98% das academias ainda trabalham dessa maneira, da nutrição muito distante. Uhum. Né? E a gente olhando essas deficiências, eu falei, opa, peraí, nutricionista tem que vir pro lado de cá. Perfeito. Ele não ser uma coisa separada, onde ele tem a estratégia dele para captar o aluno, para ele atender, porque ele precisa atender também. Né? E o marketing começa a analisar isso. Então, se você pega aí a média de aluno de uma academia e a média de aluno que faz um tratamento com um nutricionista clínico, é muito baixo. E isso se reverte na retenção da própria academia. Por quê? Porque a academia ela deixa de entregar resultado, porque quantas pessoas estão obesas ou sobrepeso, vão para uma academia e não conseguem perder esse peso. Por isso que eu escrevi o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Porque não dá para ver as coisas isoladas, né? E foi aí que você viu a importância da nutrição e se tornou esse apaixonado em marketing nutricional, que te levou para isso? Esse foi o primeiro start, assim, né? Quando eu recebi eu queria ter a nutrição mais forte. Eu não sei se eu posso contar essa história. Pode, claro. É uma história, é uma coincidência da vida e eu gosto coincidência, muito de... né, gente? Não é providência, é coincidência. E aí eu gosto de contar porque, assim, eu dei aula de inglês quase 5 anos numa escola. Uhum. E essa escola, ela mudou de local. E um dia eu tava lá, eu já trabalhava como gerente de marketing, chegou isso é até um alerta que eu quero fazer aos paulistanos, para você ver como é nosso pensamento. Eu tava lá trabalhando, chegou um cartão de uma loja de produtos naturais. Aí eu peguei o cartão e falei, essa loja quer fazer uma parceria com as academias aqui com a rede. Aí eu pensei, loja de produtos naturais, parceria com a academia, não tem nada a ver. Deve ser aquele negócio de incenso, uma coisa, a gente fica com aquele pensamento, bicho grilo, não tem nada disso, né? Aí eu não era de dispensar parceria, eu falei, eu vou conhecer, porque no marketing tem essa questão de você avaliar o parceiro, de ver se realmente tem uma conexão de público, esse tipo de coisa. Quando eu entrei na loja, eu fui surpreendido. Porque eu peguei eu lembro que eu peguei um suplemento. Primeira coisa, quando eu cheguei nessa loja, era a casa onde eu dei aula de inglês. Olha... por quase 5 anos. Uhum. E aí eu falei, nossa, que coincidência. E eu vi que na minha sala tinha uma gôndola de orgânicos. E aí eu falei, nossa, E a estrutura da loja já me chamou a atenção. Uhum. Né? Ou seja, era um outro comportamento de um tipo de varejo tomando forma. E me assustou aquilo. Eu falei, nossa, que estrutura é essa de uma loja de produtos naturais que não vendiam só produtos naturais, tinha toda uma parte de suplementação. Peguei um suplemento na mão, perguntei pra vendedora, que teve um pouco de dúvida, e ela falou assim pra mim, pera só um pouquinho, você tá com dúvida, eu vou chamar meu nutricionista. Aí eu parei e pensei, eu falei, opa, você com uma loja relativamente de pequeno porte, tem um nutricionista pra me atender, e eu na minha academia, com não sei quantos mil alunos, com 4 unidades, eu não tenho o nutricionista lá atendendo, eu quero agora uma parceria com essa loja. E foi um start que me deu
dessa grande coincidência, né? Aí essas coisas que lá eu tinha dado aula de inglês, aí eu fiquei feliz e trouxe essa loja como parceiro para atuar comigo dentro da academia. E aí que nasceu esse interesse, essa paixão, na verdade, que eu sou apaixonado por nutrição, mas que foi tomando forma, né? De vendo o papel do nutricionista atuando nisso e como que você leva a informação, porque o que muda na pessoa é muito a questão da informação. É tudo. Né? A nutrição tem uma questão que é um hábito diário, né? Você mexe com a cultura da pessoa, é diferente de você dar um remédio anti-inflamatório para a pessoa. Então, esse hábito é muito difícil você colocar na cabeça. Tem uma memória pessoas. Afetiva envolvida, Sim. É muito bacana. É por isso que eu sou tão apaixonada também pela nutrição. Mas, e é por isso que eu gostei de trazer o Gustavo aqui para o programa Mais Saúde, porque ele sabe valorizar, e quem escuta o programa Mais Saúde sabe, vai tomando consciência do que é a nutrição e sabe valorizar. Então, a gente entende muita gente que não valoriza porque não conhece. Porque quando começa a ouvir um pouquinho, fala, nossa, é tudo isso? Né? Que nem quando eu fui a nutricionista do evento do Papa, que o povo só queria saber de qual é o cardápio. Aí eu fiz uma negociação com todos. Eu falei, olha, eu só dou entrevista se eu puder dizer o que é a atuação de um nutricionista num evento como esses. Que vai desde você ver a segurança alimentar e uma série de coisas, porque já pensou uma dor de barriga no Papa, no meio de um evento desses? É uma tragédia. Sim. Então tem uma série de coisas e a pessoa, cadê o cardápio? Já sabe o cardápio, o que o Papa vai comer? Então aquelas coisas assim, de desconhecimento. E aí foi que começou tudo isso. E quando que você começou a ter a visão que fez você montar essas palestras de alertar para o que é o marketing nutricional? Porque tem um marketing positivo, mas tem um marketing que é focado para fazer o produto daquele cliente ser vendido, custe o que custar, em detrimento ou não à saúde das pessoas, né? Isso ele existe, ele é um marketing agressivo. E esse é que eu gostaria de alertar os nossos ouvintes, o nosso público, para que ele não caia. Eu até brinquei e falei, vou fazer o título do programa, não caia nessa. Não caia nessa. Ótimo título. Pelo menos para saber o porquê das coisas. Agora, se ele quiser comprar, ele tem um livre-arbítrio, né? E aí, por onde que a gente começa? Bom, você perguntou primeiro da questão das palestras. Isso foi solicitado pra gente. Eu até queria mandar um beijo pra Andréa Rogic, pra Tuca lá da São Camilo. A Tuca, querida, um beijão, tô com saudades. E a gente já tem parceria com eles há 5 anos, recebendo estagiários de nutrição lá na agência. E surgiu, elas nos pediram, Gustavo, você tem como fazer uma palestra? E eu já tinha, na verdade, um treinamento, porque como nossos clientes têm nutricionistas em suas equipes também, a gente desenvolveu um treinamento para o nutricionista dos clientes entenderem qual que é a importância deles na atuação da comunicação, do marketing, né? O que eles podem agregar na comunicação. E surgiu daí. Aí, na verdade, para eu formatar uma palestra foi rápido e fácil. E a palestra justamente aborda essa questão que você estava falando de o nutricionista, e eu acho que não só o nutricionista, mas o consumidor final também, de conseguir entender o que está sendo levado. Eu falo assim, tem que saber fazer a leitura do que uma marca traz, né? Quais são os conflitos de informação, quais são os ruídos na comunicação que querem ludibriar muitas vezes o consumidor. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque publicidade ela pode ser tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Por isso que eu idealizei uma agência que vendesse, que trabalhasse com coisas que a gente acredita que seja bacana para as pessoas, que é um desafio, né, Gisela? Nossa. É uma coisa assim que às vezes você vai mexer num lado. Eu falo assim, vamos supor que eu faça uma mega campanha de conscientização da redução do sódio, da redução da ingestão do sal, enfim. E eu consiga reverter isso numa diminuição da hipertensão. Eu pergunto, será que alguém da indústria farmacêutica vai ficar bravo comigo? Porque imagina se eu pegar 15% e diminuir a hipertensão no país só através de novos hábitos alimentares, que você sabe muito bem que é possível. É verdade. Será que alguém lá do outro lado não vai ficar bravo comigo de eu tirar 15% da fatia do bolo dele e colocar num bolo integral aqui
com carboidrato complexo, será que não vai, né? A gente não para pensar que muitas vezes você mexendo de um lado é uma gangorra, né? Se aumenta de um lado, baixa do outro e vice-versa. Exatamente. Mas é verdade. E o desafio agora é você aumentar, porque assim, a gente precisa gerar emprego, tem todo esse lado, né? Uma indústria, ela gera empregos. Eu coloco que você vai tirar de um lado, que tem um aspecto muito forte e negativo, mas que você vai colocar de um outro que precisa crescer. Eu não posso crescer vendendo alimentos nutricionalmente mais adequados. Claro. Né? Eu não vou gerar emprego da mesma maneira, então... Com certeza. Eu acho que essa conta que a gente, como empresário, como visão de negócio, a gente tem que ter. Para onde que o mundo caminha agora, né? O que tem um lado positivo? Não pode parar de consumir carne, sendo que carne a gente tem um impacto ambiental gigantesco, mas a gente pode consumir outras coisas e pode se produzir outras coisas. Você sabe que eu estava lendo uma matéria, que eu até separei e não terminei de ler. Porque até 2050 tem que aumentar não sei quanto de produção de cereais e não sei quanto de produção de carne. Eu falei, gente, primeiro que todo mundo come proteína demais. E essa proteína vem carregada de gordura saturada que é pró-inflamatória. E fora o impacto no planeta desse gado. Então, eu falo assim, gente, eles estão... E eles reclamando que a gente tem um lado que reclama do impacto ambiental, mas não está vendo que vai faltar comida para o mundo. Não é bem assim. Primeiro que se você combatesse o desperdício, que a gente sabe que é imenso entre o produtor e o cliente final, só nesse trajeto você já diminuiria enormemente a fome no planeta. Né? E tem assim uma série de outros aspectos, quer dizer, é falta de informação e lógico, tem esses interesses, né? Tem grandes interesses, né? Né? E a gente sabe, né? Que a gente mexe com titãs, né? Eu acho que é importante que a população tome conhecimento disso para que comece um movimento, pelo menos, de esclarecer esses pontos. Porque a indústria joga também a culpa para a população. Claro. Fala, mas você não quer parar de consumir isso. Não, peraí, eu preciso consumir essa quantidade ou eu posso consumir 1-2 vezes por semana? Exato, né? Exato. Eu posso ter uma diminuição disso aqui e apostar em outros alimentos agora? Com certeza. Como que isso mexe num mecanismo? Exato. Fora que aí você começa a estudar, você já fica meio maluco. Se você vê a produção de alimento para o gado comer, você praticamente zera a fome no mundo. Exato. Então, o que está acontecendo? Temos que avaliar. Agora, como nós daqui a pouquinho, eu estou vendo que a gente já vai passar para o próximo bloco e o pessoal da rede vai poder continuar conosco através do blog, tá? blog.cançãonova.com/América. Se não, depois vocês vão lá no YouTube, coloca Programa Mais Saúde, Gustavo Negrini, Marketing Nutricional, e você vai poder assistir esse programa na íntegra, tá? Então não se preocupe caso você esteja no rádio, no seu carro, em algum lugar que você não tem acesso à internet agora. Porque no segundo bloco, eu gostaria que nós falássemos hoje já, Gustavo, o que a gente pode mostrar concretamente para o nosso ouvinte que ele, sem querer, está comprando, não vou dizer gato por lebre, né? Mas assim, que ele preste atenção em alguns rótulos, que ele preste atenção em algumas estratégias quando ele for ao supermercado, entendeu? Enfim, coisas desse calibre, tá? Então, nós vamos agora, eu aproveito e convido você, se tiver alguma dica, alguma dúvida, você pode estar entrando em contato conosco, é só ligar, né? Nós temos aqui o nosso telefone. Ligue e participe, 2039 1410. Mais saúde. Se você é da rede, você liga no 0 operadora 11 2039 1410, aqui em São Paulo, direto. 1410 é o dial da América, então muito fácil, né? Mas você pode mandar seu e-mail aqui para o maissaude@cançãonova.com, deixar a sua questão, porque o Gustavo vai voltar. Então, você também vai ser interessante, porque conforme ele for observando algumas coisas, vai ser muito interessante, Gustavo, porque os nossos ouvintes, eles dão feedback pra gente. Então, eu nunca me esqueço do professor Enio, quando a gente foi falar do óleo do pastel de feira. E a gente desafiou todo mundo a perguntar pro pasteleiro de quanto em quanto tempo ele trocava o óleo.
Você precisa ver as respostas que os nossos ouvintes receberam, a ponto de vários dizerem assim, não como mais pastel na feira. Porque diz que o parceiro fala assim, pergunta para essa dona aí do programa e aquele homem lá, se eles fizerem a troca do óleo como eles estão falando, se tem lucro. Sabe? E aí começou assim, entende? O pessoal interage, é muito bacana. Aí vão começar a trazer pra gente um retorno via e-mail e pra gente também continuar a nossa série aqui. Mas nós estamos indo pro nosso intervalo e em seguida voltamos aqui com o Gustavo Negrini, hoje que está conosco aqui do Mais Saúde ao Vivo para falar de marketing nutricional. De tudo que tenho e sou, quero só o Senhor. Decidi escolher a melhor parte, que é estar contigo aqui. Estar contigo no poder. Deus meu, amado meu. Estamos apresentando Mais Saúde. A partir de agora, a verdade em questão, a reflexão teológica e espiritual sobre assuntos atuais que envolvem o seu dia a dia, com Padre Paulo Ricardo. Algumas pessoas que querem ser muito modernas, elas negam a existência do pecado original. Diz, não, eu li um livro de um teólogo importante que diz assim que o pecado original é uma invenção. Se existe uma parte do dogma cristão que a gente pode tocar com as mãos, que a gente pode sentir realmente a existência, é o pecado original. Porque basta abrir os olhos, basta a gente entrar em contato com o mundo real e nós vemos, não somente ao nosso redor, mas nós vemos em nós a nossa tendência para a maldade. Você ouviu A Verdade em Questão, com Padre Paulo Ricardo, o direcionamento preciso para o sustento da sua fé. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar.
A Rádio América investiu em estrutura para evangelizar ainda mais, marcando um novo tempo em nossa trajetória. Aumentamos o parque de transmissão, mudamos toda a instalação nos estúdios, trabalhamos em novos conteúdos para que a nossa missão seja ainda mais eficaz. O maior investimento que a pessoa pode fazer nessa vida é na evangelização. Obrigado a você que faz esta rádio com a gente. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. É dever dos servos de Deus serem constantes na oração e persistentes em realizar alguma obra de caridade. São Francisco de Assis. Domingo é dia do Senhor e a Canção Nova celebra com você esse dia de graça. O Filho de Deus assumiu a nossa natureza humana. Cairós na Canção Nova, um dia especial para uma experiência profunda com Deus. Para levá-la à redenção. Oração, adoração eucarística, meditação da palavra, tudo isso na sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo. Tem que exercer a autoridade na hora certa. Domingo é dia de Cairós da Canção Nova, um tempo de graça de Deus em sua vida. Eu sou a Ivone de Arthur Alvim. Escuta a Rádio América porque eu encontro o amor de Deus. Em 2012, a Rádio América está com você. Estamos na terceira semana do projeto Dai-me Almas. Terceira semana do mês de junho, com a sua generosidade e fidelidade, a Canção Nova evangeliza 24 horas sem parar. Não esqueça não, com o depósito você vai nos ajudar a pagar as contas atrasadas. Contamos com você, sócio Canção Nova, para atingirmos o nosso 100%. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Programe-se. 11 da manhã. O amor vencerá. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É a expressão de São Paulo na carta aos Efésios. Será aquele espaço onde a família de Deus vai se reunir para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradecer, mas também para ouvir a sua palavra, para celebrar os sacramentos. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Pois é, o tema hoje é marketing nutricional, mas a Maria Lúcia de Osasco, olha, tem um filho de 21 anos, ele faz 3 anos de academia, está bem desenvolvido. Agora passou a comer 3 ovos todos os dias à noite, barra proteica energética. Isso pode fazer mal à saúde? Claro, Maria Lúcia, porque excesso de proteína sobrecarrega o rim. Mas vamos guardar essa perguntinha, porque eu vou receber aqui a doutora Daniela Seixas, PhD, em uma série de assuntos de nutrição, inclusive dessa parte toda de atividade física, ela que está junto na equipe do professor Lancha Júnior, né, lá na USP, e nós vamos fazer um programa sobre a necessidade proteica do atleta, porque todo mundo acha que tem que comer 1 quilo de proteína para ganhar 1 quilo de músculo. Gente, o corpo é maravilhoso, não precisa de tudo isso. Mas a gente vai conversar sobre isso, Maria Lúcia, num próximo programa, e eu vou pedir para as meninas avisarem você quando estivermos com essa pauta, tá bom? Mais saúde. Claro. Uma dica para essa mãe. Claro. E até para esse praticante de atividade física. Pessoal, quem fala de nutrição é nutricionista. Educador físico fala de prática de atividade física. A gente tem hoje muito educador físico, que aliás eu tenho muitos amigos educadores físicos. Hoje na agência a gente já tem uma educadora física também que está começando lá com a gente, que é um desafio. Mas assim, tem que ser cada um na sua área. Exato. Eu vejo muito educador físico falando coisa errada, coisa básica, né? Então a dica é, vai suplementar nutrição. Exato. Né? É o nutricionista que vai fazer essa sua suplementação, tá? Não é o educador físico. Exato. Inclusive, quando você come mais do que 20 gramas de proteína por refeição, você não absorve, você não consegue absorver. Então, tem que fazer uma alimentação bem dividida, né? E na quantidade correta para ter uma absorção. E o corpo é tão inteligente que
a gente diz assim, que quanto mais treinado o atleta, menos treinável, porque ele vai ficando tão bem que ganhar mais depois daquela fase é muito difícil. E tem estudos mostrando que depois de um certo tempo de treino, ele precisa diminuir a quantidade de proteína, porque ele vai continuar ganhando, mas com menos necessidade proteica da alimentação. O corpo é fantástico, né? Mas isso assim é um tema para um próximo programa, tá, Maria Lúcia? Mas obrigada pela sua colaboração aqui, que foi perfeita, Gustavo. Mais saúde. Ligue e participe. 2039 1410. Você pode ligar, mandar seu e-mail, né, a maissaude@cançãonova.com. Eu tô com meu Twitter aqui, então se você quiser também, já tirei do modo avião para não tocar o telefone. Isso, você pode estar aqui mandando pra gente no @Gisela Savioli. Eu já avisei que o programa hoje era esse tema, tá? Bom, Gustavo, vamos dar assim um gostinho para as pessoas entenderem o que a gente está querendo trazer para elas em relação a o que o pessoal de marketing anda fazendo para atrair, né, os consumidores para comprar determinados produtos. Quais são essas estratégias? Vamos falar um pouquinho nesse segundo bloco disso? Vamos sim. Tem bastante coisa que a gente pode ilustrar. E eu costumo dizer sempre que o varejo ele não é bonzinho. Isso é uma coisa importante de se falar. Ele coloca técnicas, que a gente chama técnicas de varejo, para estimular a venda, estimular o consumo. Tem algumas que as pessoas às vezes nunca repararam, né? Que a gente estava até conversando, eu perguntei para a Gisela por que o chão do shopping ele brilha. Do supermercado, né? Do supermercado também. Se você for ao shopping, você vai ver que o chão do shopping ele tem essa questão de... Ele não é fosco, ele é bem brilhante. Por quê? O que o seu cérebro entende? Que aquele chão tá molhado. O seu cérebro entende isso. E automaticamente você passa a andar mais devagar. Olha só, gente. Quando você anda mais devagar, você vê mais vitrines. Mulher, por exemplo, numa vitrine de bolsa, fica maluca. Então, se ela andar mais devagar e conseguir ver mais promoções, isso dá uma resposta também nessa questão do varejo, né? Então é uma técnica. Uma outra coisa muito interessante, até um desafio, vai no shopping, eu queria saber qual shopping que tem relógio. É verdade. O shopping ele não coloca um relógio lá grandão falando assim, olha, são 11:45, você precisa ir embora. Nem supermercado, né? Não, o varejo ele não coloca relógio pra você. Eu queria entender porque tem homens aqui dentro rindo com tudo isso, né? Acho que eles estão vendo as esposas, né? É por isso. As esposas, na verdade, que pediram pra tirar o relógio, porque senão o homem fica olhando no relógio, né? Mas é uma característica. O shopping é um case muito interessante. Se você vê hoje, o supermercado também tem bons exemplos. Os cinemas, eles são sempre a praça de alimentação, sempre nos pisos superiores, né? Porque você vai lá com a sua esposa, com a sua namorada no cinema, você tem que passar por todos os pisos e aí ela tem a oportunidade de ver tudo quanto é vitrine. Provavelmente ela vai gostar de um sapato, ela vai gostar de alguma coisa, né? Não que o homem não seja assim, mas é uma característica do shopping, né? Te fazer circular. Tem uma loja de móveis, isso é um conceito americano que surgiu há mais de décadas já. Tem uma loja de móveis conhecida. Se você entrar nessa loja de móveis, para você chegar na parte para comprar um prato, você tem que olhar... Você faz um tour. Não, você faz realmente, você põe o pedômetro, você vai dar alguns bons 1000 passos, alguns milhares de passos, porque é grande. É grande. E você sabe que você está me lembrando que também a escada rolante, nunca você desce numa escada que a outra do outro piso tá do lado, você tem que dar a volta, né? E eu não sei como estão as tabelas dos shoppings agora, mas isso é uma característica forte também. O posicionamento de loja, ele vale mais. Se você tem o desembarque de uma escada rolante na frente da sua loja, quantas 1000 pessoas vão passar aí? É verdade. E marketing é conta. Quantas pessoas eu tenho passando em frente ao meu varejo? Quanto que eu posso fazer de captação? Quanto que eu posso ter de captação? Né? Então, se eu vendo, vamos supor, artigo esportivo para uma faixa etária de 15 a 25 anos, dentro desse shopping,
quantas pessoas eu tenho nessa faixa etária passando ali. Tá. Então eu já tenho uma resposta inicial para fazer essa conta. Hoje a gente tem já marcas que fazem estudos de quanto que tem que custar o espaço do shopping, calculando o volume de público que ele te traz. Olha. Né? Então o marketing é muita conta. A gente tem que fazer conta. E em supermercado, quer dizer, esse detalhe do piso molhado eu comecei a observar depois que você falou. Achei fantástico. O relógio realmente é bem lógico. Agora... quais as outras estratégias que o supermercado utiliza para fazer com que o consumidor aumente, né, o seu desejo de compra? O supermercado, o comportamento dele, o que a gente precisa pensar é assim, o que é essencial para o ser humano? A bolacha de chocolate é essencial para uma criança? Não. Tá. Uma verdura, um legume, uma fruta é essencial? Seria, né? Seria. Seria. E a mãe sabe disso. Então, a necessidade do ser humano é ir buscar num varejo, num supermercado, quando a gente fala de alimentação, o que a gente precisa realmente para nos mantermos vivos, né? Apesar de que essa conta vem invertendo, que é uma coisa maluca. Mas o que a gente chama de produto âncora? Então, se você vê o hortifruti, as frutas, elas estão posicionadas do lado do fundo do supermercado, né? Uma padaria que também traz um fluxo interessante, porque o contato visual do consumidor é importante na venda. Se você tem um contato visual com alguma coisa, a probabilidade de você conseguir comprar, até o que a gente chama de compra por impulso, e tem algumas técnicas que eu posso falar, mas assim, hoje... isso é posicionado no fundo, porque uma mãe quando vai no supermercado, e a gente tem uma característica muito forte, o hábito de compra hoje ainda provavelmente não diminuiu isso, mas 80% é a mulher que busca o alimento, né? Ela que faz o preparo. Então, você imagina uma mãe que vai no supermercado, o que ela precisa comprar para sua família? Bolacha seria um supérfluo. Isso. Né? Então, o supermercado posiciona de tal maneira que sabe que a mãe vai andar por aquelas gôndolas e vai colocar o danoninho numa faixa de visão que também a criança tem contato visual. Por quê? Isso é uma cena comum em supermercado. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Então, uma estratégia do supermercado é essa. Uma outra estratégia importante é o check-out. O que é isso? O check-out é o caixa do supermercado, que é um ambiente caro. O que acontece? Hoje nos supermercados, para você conseguir ter um produto na linha da visão, falando de prateleira, hoje existem negociações. Essa que é a realidade. Para você conseguir chegar numa prateleira, aquilo lá foi negociado para estar lá. Para estar posicionado daquela maneira. E o consumidor não sabe disso. Tá? Esses dias eu entrei numa rede grande de supermercado, tirei até foto, porque tem um cliente nosso lá de Petrópolis que vende fruta desidratada, produto maravilhoso, e achei o produto dele super bem posicionado. E ele não tem dinheiro para comprar espaço. Ou seja, o próprio supermercado deu um pequeno espaço para ele posicionar numa das maiores redes de supermercados que vem já trazendo esse conceito. Eu tirei até foto e mandei para ele. Falei, que bacana. Olha, aí vi também aquele bolo tradicional industrializado com um bolo de um outro parceiro nosso lá, integral, melhor posicionado que aquela marca tradicional que a gente já está acostumado. Olha. E é um comportamento que vem começando a querer tomar corpo, né? Mas voltando aqui para essa questão, as prateleiras, elas são negociáveis, né? Você negocia isso. Isso eu não estou falando só de supermercado, estou falando de farmácia também. Se você vê o comportamento da farma, ela é muito agressiva. Não, nem fale. Então, essa questão de posicionamento de produto, ela é muito importante. Então, quando você vê um produto bem posicionado, ou ele tem essa nova cultura que vem chegando agora, que é super importante, mas hoje o básico é que isso foi negociado. Falando do checkout também, o que tem no checkout, né? Ali no caixa do supermercado, isso também é negociado, né? Porque se você tem um produto, um snackzinho qualquer, um salgadinho, o que você encontra muito no checkout? Você encontra parte de revista, porque a pessoa tem que ficar numa fila, então já estimula ela pegar uma revista, comprar e ficar lendo para passar o tempo dela. Ela tem um chocolate, uma bebida. Ela tem uma bebida, ela tem um salgadinho,
né? É aquela compra por impulso, né? Aquela venda casada. Então o checkout ela tem uma força muito grande, né? Isso quando a gente fala de supermercado. Quando a gente tem um outro perfil de varejo menor, o checkout você oferece também. A pessoa que está passando no caixa fala: olha, tem um lançamento aqui da caneta nova, você não quer levar, às vezes você nem precisa da caneta, mas tem um estímulo, a caneta está custando Agora, R$1,50. é impressionante como as pessoas ainda são estimuladas a comprar coisas em oferta, né, Gustavo? Às vezes o produto nem está numa oferta realmente, mas o falar que está em oferta, a pessoa tem aquela... O brasileiro tem isso ou é um comportamento mundial? Não, é um comportamento que você tem algumas análises e é interessante você ver isso, mas assim, muitas das vezes é um jogo de números, né? A promoção real, ela é uma coisa mais velada, não tem realmente um benefício. Outras vezes sim, tem um desconto maior em cima de um produto, né? O supermercado ele tem várias coisas importantes para a gente falar. Falando um pouco da questão do alimento, depois a gente entra na questão de validade, e isso também influencia muito na negociação e preço. Mas, vindo para a pergunta que você me fez... Nós estávamos falando do comportamento, se é uma tendência mundial ou de brasileiro gostar porque tem aquela frase, né, do fenômeno Gerson, né, que a gente gosta de uma vantagem, né? Olha como é engraçado, o homem gosta do compre esse e ganhe esse. Mas verdade, o Rock, gente, o Dr. Rock é a bolsinha que vai ganhar. Por que homem gosta disso? Outro dia a gente saiu a Carolina, que é nutricionista, e a Aline, que é publicitária lá da agência. São os amores, mandar um beijo pra elas. E a gente foi numa temaqueria e eu tava lá com meus 22 tickets de Temax que eu juntei e tava assim, feliz da vida, mostrando, olha, vou ganhar. Então é um comportamento do homem, compra esse, em termos de escala, o homem gosta de compra e leve um. Agora a palavra promoção para a mulher é uma maravilha. Já conversa melhor com a mulher. Não que a mulher não compre um e ganhe o outro, mas a palavra promoção, ela é muito forte. Então, uma técnica de varejo básica. Pega vamos pegar aqui um produto simples, bolsa, por exemplo. Enche uma vitrine de bolsa e dentro da loja enche o balcão de bolsa e coloca assim, promoção. Não precisa falar quanto de promoção. Só põe a palavra promoção. Enche, tira tudo do seu estoque, coloca lá, mostra volume nessa prateleira, mostra volume nesse balcão, você vai ver a reação da mulher. Gustavo, você sabe que você me fez lembrar uma situação? Quando, há muitos anos, eu comecei a viajar, eu lembro que eu fui no Harrods, o Harrods, que é uma grande loja em Londres, né, que seria um tipo mapping aqui de antigamente, um C&A talvez, né, alguma coisa nessa linha, mas é uma loja que vende desde de uma coisa sofisticada até comida. E eu achei incrível porque estava em liquidação, era um mês de liquidação. E a comida estava em liquidação também. A gente não tem liquidação de comida aqui, né? A gente tem técnicas de varejo para atrair o consumidor. O que isso quer dizer? Na sexta-feira, o que o supermercado anuncia? Ela anuncia a sua cerveja de R$1,50 por R$1,20. Por quê? Porque a cerveja vai funcionar como âncora, tá certo? Nossa, a cerveja está em promoção no supermercado X. Vou lá comprar. Mas você vai comprar a cerveja, o sal grosso, a carne, o pão de alho, né? O carvão, o limão, o açúcar, você compra tudo. Você tem promoções estratégicas. Entendi. Eu estava conversando com um amigo meu que ele tinha um pequeno supermercado e eles tiveram que juntar 80 mini supermercados, isso há 12 anos atrás, juntaram, acho que na época foram quase 100 mini supermercados, eu não lembro direito, para transformar isso numa rede. Por quê? Os mini supermercados que estavam dentro dos bairros estavam falindo porque eles não tinham poder de compra mais. Porque você competir com uma grande marca de supermercado ficou injusto. Verdade. Então aquela empresa familiar que tinha um comportamento, uma cultura de bairro, começou a se perder. E ele chegou para mim e falou assim: Gustavo, olha que maluquice. A gente estava tentando trazer um açúcar barato, porque o açúcar, ele... que é um veneninho, diga-se de passagem. Eu gosto do Gustavo por causa disso, vocês entenderam, né? Mas o açúcar colocando em promoção.
E ele falou, Gustavo, você acredita que um grande supermercado compra o açúcar a R$1 e vende a 99 centavos? Ele dá 1 centavo para cada consumidor, porque na briga com outro supermercado ele precisa ter um âncora mais barato. Olha só. Então, a conta que o varejo faz é essa. Eu posso dar 1 centavo para cada em cima de um produto, né? É uma técnica de varejo. Eu vou ganhar. A mãe não vai só comprar um açúcar. Claro. Né? Então, e olha o estímulo, que maluquice, né? Você estimula ainda num produto nutricionalmente que hoje, enfim, tem trilhões de estudos científicos provando o que o açúcar causa. Mas é uma técnica de varejo para você atrair o consumidor, né? Então, não se deixe levar. No caso do supermercado, a gente está vendo São Paulo, por exemplo, as capitais, a questão caótica que a gente vive. Hoje, e isso tudo a gente pode entrar numa discussão aqui também falando desse comportamento. Mas, falando de São Paulo, a gente está para São Paulo agora, né? Falando na agora rede, estamos na São rede Paulo, de então São Paulo. eu vou trazer um exemplo de São Paulo. Então a gente começa a ter pequenos novos supermercados. Observam as grandes redes de supermercado, tem aquele marca X supermercado de bairro agora. Eu acho que vocês estão visualizando alguma coisa aí, aquela grande marca de supermercado abrindo pequenas lojas. Exato. Aliás, eu vi isso esse final de semana. Já? Ai, gente, mas esse programa fica rápido demais quando é tão bom. Nós temos 2 minutos já. Ixi, Maria, então eu nem dei os exemplos aí. Pois é. Mas olha só, esse fim de semana... nós fomos lá pro Ipiranga, que tem um lugar que o Dr. Roque gosta de comer um determinado negócio lá, e lá fomos nós lá. E a gente viu uma marca famosa de supermercado pequenininha, né? Express, um nome assim, né? Eu olhei e falei, nossa, que interessante. Porque o que eu estou notando é que agora as academias de ginástica estão focando os bairros. Mais do que aquelas grandes academias, eles estão vendo que por academias pequenas nos bairros, está muito mais convidativo até para as pessoas fazerem. E eu acho uma coisa, Gustavo, que isso eu aprendi na Europa, a valorizar o meu bairro, sabe? Então eu acho que a gente tem que valorizar o tintureiro do bairro, o jornaleiro do bairro, a academia do bairro. E se todo mundo fizesse isso, né, a gente teria, assim... menos deslocamento... que gera menos poluição, que gera menos estresse e que você valoriza uma coisa local. E você faz as coisas a pé. Exatamente. Entende? Então, mas a gente tem conversa dessa, né? Bacana. Bom, gente, eu quis apresentar o Gustavo para vocês, que vocês já conheceram, porque quando foi o Gluten Free, eu fiz questão de trazê-lo para esse evento. Tá tendo oficinas agora, né? Circuito de oficinas culinárias gratuitas. Eu quero mandar um abraço pro Renato Calef, também pra Natália, que deu a primeira oficina, o Calef que deu a segunda e a Aline, uma chefe espetacular, que dá a terceira. Quem tiver interessado é só acessar o Facebook Gluten Free, tem lá todo o mapinha do evento. Mas um abraço para todo mundo, e as oficinas são sempre muito legais, né? Nossa, bacana, né? E vão até quando? Na verdade, é durante o mês de junho, é sempre no mês do evento, né? A gente teve um evento agora no dia 2, agradecer as suas palestras também, sempre muito boas. Um abraço para todos os palestrantes. Mas as oficinas acontecem durante o mês inteiro. Durante o mês. Então entrem lá, gente, porque são oficinas maravilhosas com pessoas fantásticas. O chefe Renato Calef foi quem escreveu comigo o livro Escolhas e Impactos, que foi para a 3ª edição, aliás. Parabéns. Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional. E são todas as gastronomias agora focadas não só sem glúten, mas também zero lactose, né? Ou essa é só sem glúten? Não, zero lactose e zero glúten. Olha que bárbaro, daí fica o pessoal, mas tira o leite, derivados e glúten, que eu faço da vida? Muita coisa. Inclusive adquirir saúde. Gustavo, obrigada, a gente continua nos próximos programas. Quero agradecer a participação de vocês e vão mandando perguntas e comecem a observar as coisas e tragam, assim, a sua opinião, o que você viu de diferente, né? Questionamentos, que a gente vai ter uma série muito gostosa com esse tema de marketing nutricional. Espero vocês no próximo Mais Saúde. Um beijo grande. Lembrando que Dr. Roque Savioli, todos os sábados com vocês, do 12h30 a 1h30. Tchau. É o lugar que o meu Deus preparou pra mim.
adorando ao Senhor.